Boa noite, estamos começando mais uma edição de A Live. Sou Marcelo Araújo, jornalista, escritor, artista visual. E hoje teremos como convidado o padeiro e empresário Leandro Gonçalves. Preparo jurídico chegando. Boa noite, Roberta. Nosso convidado deve estar chegando aí já já. Na verdade, assim, a gente teve umas questões técnicas e tal, Vanessa entrou, mas agora tá, agora vai. Vamos lá, esperando o Leandro chegar a qualquer momento. Leandro Gonçalves entrando. Vou adicioná-lo aqui à conversa. Ô, Leandro, Ah, tudo bem? Como é que tá? Tá me Beleza. ouvindo? Tá perfeito, tá ótimo. Essas coisas acontecem, essas Rapaz, coisas isso aí acontecem. é. Obrigado aí pela sua, por estar de volta aí. Obrigado mesmo. Gente, boa Nossa, noite. Essa é mais um Gilson Alencar, escritor de Brasília, Tatiana, pessoal do Rio também, Roberta, Messias. Boa noite a todos. Essa é mais um Anderson, lá direto de Copacabana, Rio de Janeiro, meu amigo Anderson Borges. Boa noite, gente. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre com figuras muito interessantes aqui para conversar com a gente, para falar sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Hoje temos essa figura muito legal chamada Leandro Gonçalves, que é padeiro, empresário, empreendedor do setor de pães artesanais. Leandro, que se define como padeiro autodidata, né? Ele vai falar um pouco da história dele. Em 2016 ele criou a padaria chamada O Cara do Pão, em Brasília, com o conceito de oferecer produtos de qualidade até o local de trabalho ou residência do cliente. Isso em 2016, nós estamos em 2020, bem antes da pandemia, né, Leandro? Boa noite. boa noite, Marcelo. É isso aí. A gente pegou uma. A gente teve algumas experiências no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Onde eu via algumas feiras acontecendo em espaços públicos. Aí nós resolvemos adaptar a realidade do nosso cerrado aqui, né? Então a gente Uhum. oferece os produtos frescos de qualidade em órgãos públicos e condomínios privados aqui em Brasília. E assim a gente está levando. Ah, legal. Bom, eu queria, enfim, conversar com você um pouco, Leandro. Enfim, saber. Você fala que você é autodidata, né? E você, então, aprendeu sozinho e tal. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que você chegou ao mercado, a esse setor da panificação, como é que você aprendeu a fazer os pães, enfim. Então, Marcelo, como a gente estava conversando um pouco antes, é, eu trabalhava com. Eu era executivo de contas. Trabalhava com prospecção na área de petróleo e gás, de farmoquímicas, né? E Isso no resolvi levar Rio. uma vida mais leve. E comecei a ler, pesquisar sobre pães. É uma coisa que eu sempre gostei, sempre vi meus avós fazendo muito pão em casa, minha mãe fazendo pão em casa, e resolvi enveredar para essa área também. E usando a experiência de prospecção, falei, vou prospectar para o meu próprio negócio. E foi assim que começou. Comecei lendo bastante, muitos livros gringos, muita informação em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, conversando com alguns padeiros. E fui andando, tentativa e erro, até que cheguei em alguns produtos que ficaram muito interessantes e hoje a gente comercializa. Legal, é importante falar o seguinte, o Leandro ele é gaúcho, né? Qual que é a sua cidade mesmo? Pô, nasci em Roca Salles, rapaz, Rio Grande do Sul. Interior do interior. Hoje, Roca Salles tem 14 mil habitantes hoje. Legal. Aí Mas você eu me chegou, criei, mas veio me para criei em Brasília. Brasília. Me criei em Brasília, Rio de estudei em Janeiro, né? Brasília, aí fui para o Rio de Janeiro, fiquei 10 anos no Rio de Janeiro, morei em outros lugares também, e, enfim, hoje me No Rio, considero um cidadão do mundo. começou a se iniciar na arte de fazer os pães, não é isso? Não entendi, Marcelo? No Rio que você começou justamente a trabalhar com os pães, né? A criar os E- pães, não foi isso? exatamente, exatamente. Legal. E quando foi, Leandro, que você decidiu assim que você começou a perceber que aquele pão que você estava fazendo
para os seus amigos, para os seus familiares, para você mesmo, que ele poderia ser uma ideia de negócio, que você poderia expandir isso e vender para outras pessoas, né? Então, Marcelo, lá no Rio de Janeiro e em São Paulo também, eu observava muito que existiam algumas feiras em áreas públicas, né? E eu tentei trazer esse conceito de ocupação de área pública para Brasília. Só que é um conceito diferente. Hoje a gente ocupa órgãos públicos, né? E alguns condomínios privados, que é onde o pessoal de Brasília acaba se reunindo. E vem dando bem certo essa experiência. Legal. Enfim, aí você começou nessas feiras, né? E quando que isso efetivamente virou uma empresa? Em 2016 você criou essa marca, né? O Cara do Pão. A partir de que momento que você decidiu, não, agora isso vai ser feito numa escala maior e tal, e comercializado para mais pessoas, enfim. Na verdade, Marcelo, a gente começou assim, hoje assim, eu ainda sou muito pequeno, né? Nós somos uma micro padaria. É só eu e minha esposa assim que estamos à frente disso aqui, né? A gente não tem funcionários nem nada, é eu e ela. Então, assim, a nossa produção é bastante limitada pela gente ser micro, né? E a gente pensou assim, num conceito de economia criativa mesmo, né? A gente começou levando, assim, eu não tenho ponto físico de venda. Ao mesmo tempo, eu cheguei a ter 14 pontos físicos que eu vendia. Então, assim, eu não pago aluguel nos pontos físicos, né? A gente bota um projeto dentro do órgão, bota um projeto nos condomínios privados, eles compram a ideia e a gente leva. Não só pães, mas eu tenho uma rede de produtores locais, né? Que auxiliam nesse projeto. Então, assim, é bem interessante por conta de a gente leva o produto de alta qualidade até onde o cliente está, seja no trabalho ou seja na residência. Uhum. Legal, e foi uma ideia pioneira, né? Porque hoje, pelo menos desde que a pandemia, quer dizer, as padarias convencionais continuam, mas, por exemplo, os restaurantes, bares tiveram que se reinventar, né? Os que sobreviveram tiveram que apostar nessa questão do delivery, né? E você já teve um pouco essa visão do delivery antes, né? Enfim, alguns anos antes. Na verdade, Marcelo, antes de março de 2019 agora, de 2020, né, antes de março de 2020, quando começou a pandemia, nós trabalhávamos em feiras. Todos os dias da semana nós estávamos em alguns órgãos. Então, na segunda-feira a gente estava em algum lugar, na terça em outro, na quarta em outro, cada dia da semana em um ou dois, ou às vezes até 3 órgãos públicos de dia e à noite nos condomínios privados. Aí depois que chegou a pandemia, nós nos reinventamos, né? Então a gente teve que parar com as feiras e começamos a fazer só entregas a domicílio. Então a gente não atende mais os órgãos porque os órgãos estão fechados. Mas assim, teve um diferencial muito grande, porque antes a gente produzia, sei lá, 100 pães e levava os 100 pães para vender. Mas sabe-se lá se a gente ia vender ou não. Hoje eu recebo as encomendas e produzo e vendo. Então, assim, tudo que eu boto no forno já está vendido. Uma diferença foi bem, assim, bem significante para a gente, essa mudança. Legal, legal. E essa questão de um interesse, porque, enfim, claro, você contou que você começou fazendo um pão artesanal, pão caseiro, né? Você mesmo fazendo esse pão e tal. E por que você pensou, eu vou empreender nesse sistema, ao invés de, por exemplo, montar uma padaria tradicional e um ponto fixo? Foi uma questão de que para você achou que funcionaria dessa forma? Foi uma necessidade por conta de recursos? Por que esse modelo? Assim, primeiro ponto, recurso. Eu não tinha dinheiro, né? E tinha ideia. Então a gente usou a criatividade mesmo. O que eu posso fazer para vender? O que eu sei fazer? O que eu posso vender sem usar dinheiro? Era isso. Hoje não mais, né? Mas assim, como eu te falei, a gente chegou a ter 14 pontos de venda sem pagar aluguel. Então, assim, eu conseguia botar meus produtos em 14 locais diferentes
conseguia mostrar minha marca em 14 lugares diferentes sem gastar R$ 1. Então, assim, essa foi a pegada que tudo começou. Certo. E, enfim, a pandemia foi, de certa forma, enfim, não bastasse essa grande tragédia aí que a gente tem na saúde, né? Só no Brasil são mais de 100 mil mortos e o mundo caminha aí para 1 milhão de mortos. É uma tragédia imensa, né? Enfim, mas afetou muito, né? Está afetando muito a economia. Para você sentiu um tombo muito grande por conta da pandemia, enfim, dessa, claro, né? Enfim, de ter 14 pontos e de repente ter que se concentrar, de uma certa forma, pelo que você falou, até a males que vem para o bem, né? Te ajudou um pouco a mudar o planejamento, a fazer de uma forma, vou vender o que eu faço e tal, mas o impacto econômico é pesado, né? Marcelo, assim, o impacto assim, saiu do 100% para o 0% do dia para a noite. A gente tinha uma produção para uma próxima quinta-feira. Na quarta-feira anunciaram que o órgão estava fechado e que não tem plano para abrir de novo. Então, assim, acabou o meu negócio. Dia 16 de março, o meu negócio acabou. E dia 17 renasceu. E a gente está aí batalhando, não é fácil, mas assim, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Como fala. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, não é isso? Porque não é esse o jargão? Então, a gente não pode parar, porque assim, a gente tem que comer. Eu preciso comer, minha família precisa comer, meus amigos precisam comer, eu preciso me divertir, eu preciso viver. E eu não posso ficar lamentando o que aconteceu. Eu tenho que falar, e agora? O que eu vou fazer com o que aconteceu? Assim, o novo normal já existe, é hoje, né? O novo normal é o que está acontecendo agora. E a gente pensa dessa forma e assim está vivendo. Entendi. O Gilson Alencar, que é escritor, e ele está fazendo uma pergunta aí para você. Tem um cardápio virtual? Como podemos comprar? Quais os contatos para isso? Você pode passar os seus contatos? E aí, acho que Opa, pelo WhatsApp. Gibson. Opa, Gibson, claro. Hoje nossa produção é toda assim, dentro de casa, né? E nossos meios de venda são através do Instagram e WhatsApp. Basta procurar pelo O Cara do Pão no Instagram, que lá tem link para o nosso WhatsApp, que é onde eu consigo te mandar nosso catálogo de produtos virtual e a gente conversa por lá. Então é só procurar O Cara do Pão no Instagram. Legal, eu recomendo. Já comprei os produtos dele aí. Ele vai falar melhor dos produtos dele daqui a pouco. Eu recomendo. Tem coisa maravilhosa. Tem um tal do pão de Deus aí que realmente é divino. Mas ele vai falar melhor disso daqui a pouco. Um abraço aí para as pessoas que estão entrando, né? João Batista, lá do cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Inara Vidal, direto de Curitiba. Tatiane Campbell, nos Estados Unidos. Létia Vargas, aí do Lago Sul. O cara do pão no Instagram, o Gilson tá comentando ali, aplaudindo. Isso, o Legal, Cara do Pão. E esse legal. Cara do Pão Agora, foi muito interessante, Marcelo. O Cara do Pão chegava nas feiras, fale aí o pessoal pessoalmente. começava a ligar na portaria. Ah, o Cara do Pão já chegou, o Cara do Pão tá aí, o Cara do Pão não sei o quê. Aí, assim, na verdade, os clientes que me deram o nome, né? Então eu assumi o Cara do Pão. Eu tinha até medo de colocar o Cara do Pão como se fosse uma coisa assim, sendo assim, é o cara, né? O todo do pão, mas não é isso, é o cara, como se fosse o menino do pão, o garoto do pão, é isso, é o cara do pão. Sou eu. Legal saber essa história aí, né? Isso é muito interessante. E eu queria fazer colocar uma questão para você, o seguinte, né? A gente sabe que o mercado tem as suas tendências, né? Enfim, às vezes as empresas vão e seguem as tendências. Então, aqui em Brasília, onde a gente mora, mas também em outras cidades como Rio de Janeiro, né? Onde você morou, começaram a aparecer, por exemplo, de uns anos para cá, as boulangeries, né? As padarias estilo francês, né? Com as baguetes, o croissant, etc. E aí, de repente, as padarias convencionais, aquelas que já existiam antes, algumas há décadas, né? Começam a fazer a copiar o produto. E, aí vai fazer uma baguete, mas aí você vai e prova a baguete daquela padaria, que às vezes é muito boa em outras coisas, por exemplo, o pãozinho francês tradicional e tal, bolos, Uhum. etc.
mas não consegue copiar igual. Enfim, não fica igual. E da mesma forma, a gente vai até em supermercado ou padarias aí, Brasil inteiro, não só. Às vezes você chega na padaria e tá lá, pão artesanal, pão caseiro. E aí você vai, come aquele pãozinho e aquilo ali você vê, pô, isso aqui não tem nada de caseiro, não tem nada de artesanal, isso aqui é igual a qualquer outro pão que essa Aham. padaria faz e tal. Ou assim, às vezes ela até faz coisas melhores, mas aquilo ali virou uma coisa que não corresponde ao que está sendo vendido. Então eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouco, como produtor, como padeiro, como quem fabrica esse pão, quais são as diferenças, as principais diferenças, é nos ingredientes, no preparo, são os fornecedores, em relação a um pão dito artesanal para um pão de uma padaria mais convencional. Assim, Marcelo, o que a gente sempre fala, assim, a diferença básica é, nós não usamos química. Então, você vai comer um pão com farinha de trigo. Você não vai comer um pão com antimofo, você não vai comer um pão com melhorador, você não vai comer um pão com química, você vai comer um pão puro, né? Então, assim, tem a questão da fermentação natural também, não é fermento biológico, né? Você não usa a química para fazer o fermento. É só farinha e água. Você fermenta a farinha e água e essa mistura torna, cria gás carbônico, enfim, faz o efeito que faz crescer o pão. Então, assim, é farinha, água e sal, são os elementos básicos da panificação artesanal. A gente não usa química, basicamente é isso. Legal. E em relação, por exemplo, você falou também que é só você e sua esposa, né? E vocês têm um forno, enfim, essa produção acontece na sua própria casa que você faz os pães? Exatamente, Marcelo. Nós temos uma área em casa que a gente destinou só para padaria, né? Então, para micro padaria, né? Nós somos micro. Hoje toda a nossa produção é artesanal, inclusive a sova. Hoje eu sovo, se for 10 quilos de pão, se for 50 quilos de pão, vai ser na mão, no muque mesmo. A única ferramenta industrial que nós temos é o forno, porque assim, eu não tenho como assoprar e fazer o pão crescer, né? Não tenho como assar o pão soprando, mas a única ferramenta industrial que nós temos é o forno. E a pessoa, por exemplo, se eu te encomendar um pão é, hoje de manhã, né? Você vai me entregar, quando você me entregar, é o pão que eu recebi, é o pão do dia, né? Imagino. O que acontece é isso, assim, é impossível eu te entregar um pão de ontem. Porque, ainda mais agora nessa época, né, que nós estamos trabalhando só com delivery. Então, as segundas, quartas e sextas, nós fazemos entregas. E nossas fornadas são as segundas, quartas e sextas. As terças, quintas, sábados e domingos, nós recebemos os pedidos, planejamos as fornadas e fazemos as fornadas nas segundas, quartas e sextas e entregamos. Então é impossível você receber um pão de ontem, né? O pão que você encomendou hoje quarta-feira, você vai receber na sexta-feira, que é o próximo dia de entrega e próximo dia de fornada. Então você me encomenda hoje, quarta e quinta, até as 10 da noite, você vai receber um pão que foi assado na sexta-feira. Impossível você receber um pão de segunda, porque não tem assim, a gente está produzindo conforme demanda. Então, assim, como eu tinha te falado, tudo que vai para o forno já está vendido. Então, eu recebo as encomendas hoje, quinta, na sexta-feira eu vou entregar. Tudo que foi encomendado na quarta e na quinta. Sábado e domingo eu recebo as encomendas, na segunda-feira eu vou entregar. Então, assim, são os pães que foram assados na segunda-feira, que vão ser entregues na segunda-feira. Então, assim, a gente trabalha com produtos de alta qualidade e muito fresco. Produto fresco. Você pode até falar assim, não, o pão do cara do pão não está gostoso. Mas que o pão do cara do pão não está fresco, isso aí é impossível. Legal, legal. Inclusive, assim, 90% dos nossos clientes recebem o pão ainda morninho, que saiu do forno e eu estou fazendo a entrega. Legal. E você, enfim, entrega normalmente o quê? Qualquer lugar, enfim, de onde você mora em Brasília, né? Em qualquer lugar da cidade, ou você faz restrições de área mais próximas? Tem essa. Hoje, assim,
Assim, o ideal para a gente hoje seria poder entregar na cidade toda, mas a gente não tem logística para isso, né? Não tem o braço. Assim, como eu te falei, é só eu e minha esposa. Então, assim, além de cuidar com o fornecedor, cuidar da administração, cuidar da contabilidade, cuidar do estoque, cuidar de tudo isso da área administrativa, nós fazemos as entregas. Então, assim, eu não consigo atender a cidade toda. Tá? Mas hoje nós estamos atendendo uma grande parte da cidade. Hoje mesmo eu cheguei de Águas Claras. Assim, a nossa produção é no Lago Sul. Cheguei de Águas Claras. Hoje a gente fez entrega em Águas Claras, fez no Parque Sul, fez no Sudoeste, fez no Noroeste, fez no Lago Norte, Asa Norte, Lago Sul, condomínios do Lago Sul e aqui. Então, assim, eu não consigo entregar hoje, assim, Planaltina, em Sobradinho, em Taguatinga, mas uma hora vai chegar. Legal. Uma coisa que eu achei legal em relação ao trabalho do Leandro, né? Enfim, nessa questão também que envolve o conceito artesanal, mas envolve também alguns outros conceitos, como a questão do cooperativismo e a questão de, enfim, de apoio aos pequenos negócios, que eu conversei com o Leandro, ele falou, em relação por exemplo, incentivar essa questão das feiras, das parcerias, de comprar quem faz o produto orgânico, de comprar do produtor local. Você, por exemplo, a sua farinha de trigo, você dizia, não é uma farinha de trigo que vem lá da Itália, fica um mês num cargueiro, aí chega lá no Rio, sei lá onde, ela leva mais não sei quanto tempo, você compra de um moinho em Brasília, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Exatamente, Marcelo. Hoje nós temos assim dois tipos de farinha que nós usamos. A gente tem a farinha da bioorgânica, que são uns pequenos produtores de Santa Catarina que produzem em cooperativa e mandam a farinha para cá. Essa farinha demora entre moer o trigo e chegar dentro de casa são 15 dias. Tá? É uma farinha que a gente está usando hoje, porque a gente participou de um edital que exige que a gente use essa farinha, uma farinha orgânica. Então a gente está cumprindo o edital usando essa farinha. A outra farinha que a gente usa é uma das melhores farinhas do país, que é produzida aqui em Brasília. Ela foi desenvolvida pela Embrapa DF e ela é moída aqui no PADEF. Então, assim, o moinho é ali no PADEF. O produtor do trigo é ali do PADEF. Então a gente conhece, a gente sabe quem é o produtor do trigo, a gente sabe onde está moendo o trigo, consegue falar assim até da granulometria do trigo, fala assim, preciso de um trigo mais fino, mais grosso, eles conseguem fazer esse tipo de trigo para a gente. Essa questão de comprar do pequeno produtor, do pequeno empresário, do produtor local, como é que você vê a importância disso para a economia? Marcelo, hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, você fortalecer a sua área de convivência é muito importante. Você ter a vizinhança satisfeita é muito importante. Você saber de onde que está saindo o alimento que você está colocando na mesa é muito importante. Assim, você não passar por atravessador, por terceiros para consumir é totalmente diferente. Hoje você pega uma cerveja, por exemplo, você vai comprar uma cerveja dentro do mercado, no supermercado, você pega uma latinha e sabe-se lá de onde que veio, quem fez, como é que foi feito, você não sabe de nada. Já você pega um cara que é produtor, você conversa diretamente com ele. Olha, eu vi sei lá, um farelinho dentro da latinha. Aí ele vai falar, não, isso aí é o fermento que eu coloquei, ou isso aqui, não sei o quê. O cara sabe explicar o que é. Assim, o contato é mais humano, você não tem contato com máquina, você tem contato humano. Então tem um saque, você tem o proprietário da padaria conversando com você, você tem o padeiro conversando com você. Então, assim, a gente desenvolve também alguns pães personalizados. Você fala assim, eu quero um pão, sei lá, com recheio de azeitona com abóbora. Eu faço. Você vai achar isso no mercado? Não vai. Ninguém vai fazer isso para você porque eles produzem em alta escala. Ele não produz ele produz 1.000, 1 milhão. Eu produzo um especial para você, do jeitinho que você quer. Então, assim, é totalmente diferente a pegada. Assim, é muito mais humano. Antes de ser negócio, você tem muita possibilidade de conhecer pessoas, conhecer lugares, conhecer histórias, participar até das histórias, né? Então, assim, é muito interessante esse mundo.
Legal, legal ouvir isso e, enfim, essa coisa também de você também, de ser uma rede, né, de contatos e de negócios que você compra do agricultor, pequeno agricultor e, enfim, e, e isso fortalece todos, né, essa Marcelo, rede. isso aí é uma coisa muito legal, assim, é uma das coisas mais assim legais que acontece nesse mundo do artesanal, é o contato que você tem com o produtor. Então você conhece assim, desde o cara que planta alface e leva um pé de alface para vender, até um cara que é o apicultor que toma as ferroadas de abelha e está levando o mel que ele colheu o mel para botar para você. Então, assim, é outra coisa, é outro mundo, assim, outro mundo, outro mundo. Legal, legal. Leandro, agora eu queria que você falasse um pouco sobre os produtos que você faz, né? Enfim, quais são os produtos que destaca aí alguns produtos que você produz aí? Ah, Marcelo, assim, eu falar de mim mesmo, né? Vamos lá. A gente Não, tem mas você algumas linhas. de você, né, para falar. Qual que é o seu carro-chefe, por exemplo? Ou os Então, carros-chefe? nós temos algumas linhas de produtos. A gente faz algumas pesquisas regionais, né? De pães regionais. Assim, qual é o pão que o pessoal de Minas gosta? Qual é o pão da Bahia? Qual é o pão de. Enfim, a gente faz esse tipo de pesquisa. E tem um pão, uma linha de pães, que são os pães de mosteiro. Então, os monges beneditinos, eles fazem essa receita no mundo inteiro e compartilham essa receita. E a gente faz essa linha de pão. Então a gente tem o pão de São Bento, que é um pão de batata baroa. A gente tem o pão de São Francisco de Assis, que é o pão de abóbora. E a gente começa a adaptar essas receitas, né? Então eu tenho pão de milho, eu tenho pão de batata roxa, eu tenho pão de aipim, enfim, a gente começa a adaptar essas receitas. Hoje o nosso carro-chefe dentro dos pães de mosteiro é o pão de batata baroa, que é o pão de São Bento. É um pão muito bom, um pão fofinho, um pão diferente. Aí tem umas outras linhas de pães também. Tem os pães recheados, a gente tem lá o gorgonzola com damascos, que é assim, é o que mais vende mesmo. O pessoal gosta, que assim, harmoniza muito bem com vinho, com espumante. Né? Aí tem os pães mais clássicos, né? Como o pão napolitano, queijo, presunto, tomate, orégano. Aí você toma com uma Coca-Cola, a criançada gosta e tal, é bem tranquilo. E tem os pães de fermentação natural também, né, cara? O sourdough, o Brasília sourdough, é um pão de fermentação natural. Então, assim, é só farinha, água, sal. Aí tem alguns que eu coloco azeite, por exemplo, pão de oliva, tenho farinha, água, sal e azeite. Eu posso fazer um recheio de azeitona. Enfim, tem uma linha enorme de pães. A gente não tem limitação, né? O pão é muito legal porque a gente não tem limitação. O ano passado nós participamos da Água Brasília e a gente tinha um lead, que era produzir um pão com produtos do Cerrado. Então nós fizemos um pão com a farinha do Padef e fizemos um pão de castanha de baru. Né? Então, assim, foi um pão muito bem aceito, muito bom e, assim, totalmente do Cerrado. Todos os produtos daqui do Cerrado. Né? A castanha do baru, que é uma castanha daqui, né? E, assim, muito nutritivo, muito bom, diferenciado. Realmente, assim, a gente não tem limite para o pão. Assim, o que você imaginar, a gente pode fazer. A Tatiana Dutra está perguntando como vocês escolhem os sabores dos pães. Essa variedade aí que você citou. Então, Tatiana, a variedade de pães eu tenho em casa. Tenho eu, minha esposa, minha prima, meu irmão, tenho pai e tenho mãe. Todos são comilões. Todos dão, dão opinião nos sabores. Então fala, pô, por que você não faz um pão assim? Por que você não faz um pão assado? E a gente vai testando. O que a gente gosta, a gente bota para frente. O que a gente não aprova, a gente deixa só pra gente. Assim que Você a não gente falou, escolhe. você não Pesquisando. falou. Legal, legal. O pão de Deus. Então, o pão de Deus é mais um dos pães de mosteiro. O pão de Deus, ele é patrimônio imaterial em Portugal. Então a gente descobriu isso através das pesquisas também, né? Então todas as padarias em Portugal, todas, né? Quase todas as padarias em Portugal oferecem esse pão de Deus. E tem uma história muito bonita o pão de Deus. O pão de Deus é... Você sabe que assim, o padeiro sabe qual é o melhor pão da fornada, né?
Fala assim, pô, aquele ali é o melhor de todos. Aí disse que os monges pegavam esse melhor pão de todos e colocavam numa cadeira na frente do mosteiro para o primeiro passante pegar esse pão e levar para casa. E diz que quem tem esse pão em casa está livre dos males visíveis e invisíveis. Então tem toda uma lenda atrás do pão, né? Mas o pão de Deus, ele é patrimônio imaterial em Portugal. É um pão que é hidratado com suco de laranja natural e tem uma cobertura de doce de coco. Ele é muito gostoso mesmo. Você experimentou, né, Marcelo? Sim, eu comprei esse pão aí seu, muito bom. Tem os pastéis também, você faz pastéis, né? Tem uns pastéis de forno, que é uns pastéis de... Na verdade, como é que surgiu o pastel? O pastel de forno é um pastel que a criançada come na praia. Sabe quando a tia vai levar o sobrinho para a praia e fala assim, porra, não vou começar a comprar um monte de coisa na praia, vou fazer uma farofinha aqui, né? E levar. E era esse pastel. É um pastel com a massa integral, ele tem uma hidratação com suco de guaraná natural, então assim, ele é bem diferenciado também. Tem um gosto diferente. E é assim, remete à infância no Rio de Janeiro. Sim, a criançada do Rio de Janeiro conhece essa massa. Se morder, sabe o que é. Legal. E doces vocês fazem também? Ó, doces, hoje nós temos cucas, que são cucas gaúchas, né? Aí tem aquela memória afetiva dos avós, né? Dos pais mais antigos, que são na família gaúcha. Então tem as cucas doces. Tem os croissants também, os croissants de chocolate, tem croissant de queijo e presunto, enfim. A gente pode fazer o recheio que a gente der na telha. E a gente teve um problema muito grande agora, com a pandemia, Marcelo, que nós estávamos produzindo os donuts também. Então tinha donuts de doce de leite, tinha de chocolate e tinha de baunilha. Só que aí o fornecedor dos recheios e de algumas matérias-primas, devido à pandemia, parou de produzir. E teve que parar a produção de algumas matérias-primas. Então a gente teve que tirar do catálogo. Mas os donuts também eram bem interessantes. Mas em breve teremos novidades aí. Vamos inventar algum outro doce para poder botar no catálogo. Nossa, tomara que os donuts voltem, porque o donut é justamente outro, eu comentava aí com você dessa questão de produtos que às vezes são copiados, mas não são tão bem feitos. E a gente vai e pega o donut, né, que tem aquela massa macia, fofinha e tal, Sim, e às vezes você vai em padarias e tá lá o donut, ele às vezes até copia o design, aquela forma e tal, aí você vai comer duro, enfim. Não é feito no padrão, né? Pois é. Na verdade, assim, a gente tem, um outro nosso diferencial é esse. Tudo que a gente coloca no mercado, tudo que a gente coloca para venda, é o que a gente come dentro de casa, o que a gente gosta. Então, assim, tudo que eu vendo, eu como. Tudo que eu vendo é que meu pai e minha mãe comem. Então, assim, tudo que eu vendo eu acho bom. Eu acho muito bom. Legal. O Fernando Faria está dizendo, o cara do pão, sem dúvida, os melhores de Brasília. Legal, parabéns aí. Imagina, Fernando, imagina. Estou só começando, tem muitas referências muito boas, assim, tanto em Brasília, quanto no Brasil, quanto no mundo. Tem muito padeiro bom, nós somos uma micro padaria ainda. Somos muito pequenos, estamos tentando melhorar sempre, mas a gente é muito pequeno ainda. O Rodrigo Chileno está dizendo que também acha muito bom. Também os seus pães. Elogiando. Bacana. Melhor coisa que tem é ter retorno, né? Melhor coisa que tem é ter o retorno. Você tem um retorno positivo, você sabe que a gente está no caminho certo. A gente tem que preservar quem gosta e tentar captar quem ainda não conhece para poder gostar também, né? Então isso aí é muito importante ter esse tipo de retorno. Ouvir o que o cliente tem, né? Os anseios, o retorno. Sim. Porque normalmente se você entrega para um amigo, para um conhecido, tudo é gostoso, né? Então o importante é você ter retornos negativos também. Falar, tá muito salgado, ou tá muito doce, podia ser assim, podia ser assado. Isso aí é muito importante para a gente. Assim, a crítica negativa também é muito importante para a gente melhorar o produto.
Legal. Eu queria insistir, só voltar uma questão, que é a questão, por exemplo, do delivery, né? Enfim, você estava narrando aí hoje o seu dia de trabalho aí, que eu imagino que além de produzir todos esses pães e tal, ainda tem que sair para entregar por Brasília inteira, enfim. É, essa questão do delivery, os diferenciais, assim, para quem trabalha com delivery e de quem trabalha com uma padaria, por exemplo, presencial, com a loja física, quais são os diferenciais que o delivery tem que ter? Enfim, você falou essa questão de estar sempre entregando um pão fresco, a questão dos prazos, né? Quais são estratégias? Quem trabalha, e agora em tempos de pandemia, né, que a gente também falou disso, de que alguns estabelecimentos que não podiam estar abertos no momento, né, agora já está quase tudo aberto, né, mas num dado Uhum. momento não poderiam, enfim, tiveram que começar a entregar, enfim. Quem trabalha com delivery tem que ter que tipo de preocupação? Então, Marcelo, assim, hoje a principal preocupação é a higiene, né? Desde a manipulação da farinha até a entrega dentro da residência do nosso cliente. Assim, a maior preocupação hoje é a higiene. Então, assim, todo processo higiênico que é possível, a gente faz e, assim, preza por isso antes mesmo da pandemia, agora muito mais ainda, né? E, assim, um diferencial que a gente tem no delivery é que, assim, eu vou entregar, eu sou o padeiro, eu vou lá entregar, eu vou conversar com o meu cliente. A minha esposa vai entregar, ela produz também, ela que faz um mise en place todinho para mim, ela que conversa com o fornecedor, então, assim, ela sabe quanto de farinha tem aqui, tem isso, tem leite, tem não sei o que, não tem, tem ou não tem, ela sabe conversar porque é ela que faz, ela vê fazendo também. Então, assim, o diferencial é esse. Nós não usamos motoboy, a gente não trabalha com serviço terceirizado de entrega também, porque como a gente é muito pequeno, a gente teria um sócio, né? Essas plataformas de entrega aí, eles são, assim, para a gente é impossível, assim, é absurdamente inviável. Então, o diferencial é esse. A gente faz a entrega, você vai conversar com o padeiro, você vai conversar com quem produz, você vai conversar com quem faz, com quem mete a mão na massa e se quiser diferente, você fala para ele que no próximo fornada vai ser diferente. Legal. E esse contato, então, começa pelo WhatsApp, né? A pessoa faz o contato, você manda o catálogo, né? Até o nosso amigo ali mais cedo perguntou, né? Como é que pode ter acesso ao catálogo. Aí a pessoa vai olhar, enfim, e pedir. Isso, hoje assim, hoje não tem como fugir, né? Hoje, nesse dia de hoje, mídia social, não tem como fugir disso. Então a gente começa o primeiro contato ou o Instagram ou o WhatsApp e finaliza na porta do cliente, né? 100% do nosso contato hoje é virtual. A gente não tem mais assim o approach a gente não tem físico. O único approach que a gente tem do cliente é na hora da entrega. Então, assim, a gente faz a questão de eu fazer a entrega, minha esposa fazer a entrega, a gente poder conversar, ela saber quem é, e escutar críticas, escutar sugestões, e, enfim, estar próximo de quem a gente gosta, né? A gente produz para eles. A Tatiane Campbell está falando, muito bacana aí a sua história e o seu trabalho. Ah, legal, legal. Eu gosto muito, viu? Gosto muito. Mudou minha vida totalmente. Porque você, também com a gente conversando, você falava, né, que o pão, você deve tudo ao pão, né? Você deve aí o pão, o elemento que você usa para nos momentos de compartilhar com os amigos, né? Enfim. Isso. Marcelo, tem um jargão entre os padeiros que é muito interessante, que fala assim, ó, o pão é o amor entre estranhos. O pão é o amor entre desconhecidos. Então, assim, quando você encomenda um pão do cara do pão, toda a energia do Leandro, da Isabel, está indo para dentro da sua casa. Isso é muito importante, é muito, assim, é marcante, é marcante. Às vezes as pessoas não percebem isso, mas quando eu estou colocando a farinha
para começar a fazer o pão, eu sei, ó, esse pão aqui vai ser para fulano, esse aqui para ciclano, esse aqui para beltrano. Então, assim, toda a minha energia está ali. Legal, e trabalhar com pão também, que é um produto milenar, né? Quantos anos que existe o pão, É, mais ou menos? Marcelo, Tá olha no... só, tem história de pão há 10 mil anos atrás. Não é Raul Seixas, não, mas é 10 mil anos atrás. mais velho que Hoje o tem toda Raul. aquela coisa, assim, tem aquela mística que assim, estão demonizando o glúten, né? Mas, assim, há 10 mil anos atrás, todas as civilizações consumiam o pão. O pão é um produto fermentado, não tem, assim, eu não tenho nem o que dizer, porque assim, é um produto milenar, é o produto mais básico que existe. Você tendo farinha e água, você não passa fome. Você tendo trigo e água, você não passa fome. E trigo dá em qualquer lugar. Trigo é igual praga, dá em qualquer lugar. Então, assim, você tendo trigo e água, você não passa fome, porque você faz pão. E sim, e é legal você falar isso porque assim, você falava, 10 mil anos as civilizações todas já consumiam pão, mas hoje também não é muito diferente, né? E como o pão existe, está presente, né, um alimento básico, né, em tantas civilizações, né, árabes, judeus, o pão francês, o pão Sim, italiano, o pão francês brasileiro, que na verdade não é pão francês, é brasileiro, né? Enfim, sim. e você falou há pouco, quando você apresentava os seus produtos, né, da questão de harmonização. Esse pão é bom com espumante, esse aqui. E tem toda uma questão gastronômica também hoje, de Tem. o pão com a pasta, o pão com a sopa, o pão com não sei o quê, o pão de entrada. Enfim, com essa diversidade aí que você faz, por exemplo, eu acredito que dá para harmonizar com muita coisa, né? Por exemplo, vinhos, então, diferentes tipos de vinhos, né? Cabem com seus Marcelo, pães. hoje a gente está começando uma parceria com uma cervejaria aqui de Brasília. Então, assim, após a braseria deles, aquele malte que eles usam, nós vamos fazer vamos utilizar para fazer pão. Então nós vamos ter o pão porter, vamos ter o pão bock, vamos ter o pão pale ale, vamos ter o red ale, entendeu? Então assim, a gente pode brincar com o pão, né? E se você perceber na gastronomia, todos os pratos combinam com pão. Você pega um fondue, você come com pão. Você pega um churrasco, você come com pão. Você pega um risoto, você come com pão. Enfim, pão é básico. Pão é para tudo. Você pega uma pizza, a pizza é um pão, né? Aí você bota o recheio que você quiser em cima, é pão. Você bota um ovo, é pão. Você come pão com azeite, com pão com nada. Você come, é bom. Então, pão é minha vida, né? O café da manhã, o jantar, né? Almoço, janta, tudo é pão. Você tem até pudim de pão, que é sobremesa. Tem tudo. E do pão você Essa não perde linha, nada. essa linha de pães aí, queria que você falasse, achei interessante essa linha aí, Bock, Ale e etc, de cervejas, porque tem pães, por Então, exemplo, isso aí pão. são os pães que a gente está começando a fazer uns testes, Marcelo. Estou começando a fazer uns testes com alguns maltes. Então, como a gente tem a cerveja, tem a IPA, tem a APA, tem a Double IPA, tem a Triple IPA, tem, enfim, Red Ale, a gente vai usar os mesmos maltes que eles produzem essa cerveja, naquele sentido. Lembra que no começo eu estava te falando sobre aproveitamento de produtos e, enfim, quando o produtor de cerveja artesanal produz uma IPA, por exemplo, ele usa um malte. Aí pode ser um malte inglês, um malte canadense, um malte, enfim. Esse malte que ele usa para fazer a braseria da cerveja, depois ele é lixo. Não serve mais para cerveja aquele malte. E para o pão, ele serve e muito, porque ele vai assim, ele vai dar gosto, vai dar sabor, vai dar aroma, vai dar textura, vai dar cor. Então, é isso que a gente está testando para começar a oferecer. Uns pães feitos através de maltes de cervejas. Então, a gente pode ter o pão APA, o pão IPA, o pão Double IPA, o pão Triple IPA, o pão Red Ale, o pão... Enfim, é a Alguma próxima... previsão entra?
chega ao mercado? Então, primeiro a gente testa, aprova, aí depois a gente manda. Uhum. Acredito que menos de um mês já tenha pelo menos um aí para começar essa linha de pães cervejeiros. Legal. Eu queria falar com você uma questão a respeito da questão específica. Você já falou, de certa forma, ao longo dessa conversa, da questão da gestão dos negócios, né? Que é muito importante. Porque não basta, você é um grande padeiro, faz pães maravilhosos, produtos maravilhosos, né? Inclusive sendo elogiados aí pelas pessoas que estão entrando. Mas assim, a gente sabe que para você ter um negócio, né? Não é só ter um bom produto. Tem que ter várias outras coisas, né? Várias outras questões. E você trabalha, é uma dupla, né? Você e a sua esposa, que tem que fazer tudo, né? Entrega, além de fabricar o pão, entregar, tem toda a questão da logística, né? Contabilidade, fornecedores, clientes, contatos, né? Mas você tem uma questão positiva, que eu sei que você trabalhou 10 anos no Rio de Janeiro, né? Na cadeia de petróleo e gás, e com grandes empresas, multinacionais, né? Tem uma grande experiência. Acredito que isso é muito importante para você ajudar a gerir o seu negócio. Eu queria que você falasse como é que é a importância do negócio, porque às vezes muita gente, a pessoa acha, eu tenho um produto bom e tal, mas não é só o suficiente. Muitos negócios às vezes falem por isso, porque as pessoas não preveem que tem que ter outras tantas coisas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gestão dos negócios, como você usa isso no seu negócio e essa experiência de ter trabalhado antes com essas multinacionais, com essas empresas, o que que isso te trouxe de know-how para atuar no seu negócio? Bom, primeira coisa, trato com o público, né? O trato com o público é fundamental em qualquer negócio. O que eu posso falar em relação à experiência anterior? Toda assim, o planejamento, o planilhamento, a necessidade de estudo, a necessidade de conhecer consultorias importantes que te auxiliem, consigam ver teu negócio de fora, te dê palpites construtivos. Isso a gente consegue assim dentro do um Sebrae da vida ajuda bastante, uma Ematéria ajuda bastante. Então a gente procura estar sempre antenado a tudo que eles estão oferecendo para a gente, né? Então, assim, Sebrae foi fundamental, aqui em Brasília foi fundamental. O know-how, tanto meu quanto da minha esposa, em contas, né? Trabalhar com contas, trabalhar com pessoas, com prospecção, fundamental. Ferramentas também, você conhecer e dominar as ferramentas que você vai utilizar, tanto o Instagram quanto o WhatsApp ou um Excel, ou sei lá, seja lá o que for. Você tem que dominar a ferramenta para agilizar seu processo e estar sempre presente. Você está sempre presente perto do seu cliente, escutando o que seu cliente quer, oferecendo o que seu cliente quer, não o que você quer. Eu mudei isso muito, mudei isso muito. Tem alguns produtos que, assim, para mim eram maravilhosos, eu adorava, mas não é isso que o cliente quer. Então, assim, vamos adaptar, vamos escutar o que o cliente quer e produzir para o cliente. Enfim, ouvir. Ouvir o mercado. Ouvir o mercado, tá sempre pesquisando, ver o que está acontecendo lá de fora da sua casinha, ver lá, conhece Rio, conhece São Paulo, conhece Belo Horizonte, conhece Belém, conhece Manaus, o que está acontecendo lá em termos de panificação, o que está acontecendo na Argentina, no Chile, no Canadá, nos Estados Unidos, na Itália, no Portugal, enfim. Tem que estar antenado no que está acontecendo no movimento no mundo, né? E é isso. É isso. E outra coisa importante, não misturar a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. E é isso. Por Se pudesse dar exemplo, uma dica. exemplo aí de misturas de pessoa física e jurídica que atrapalham. Não, a gente vai, no começo você vê assim, poxa, agora eu estou ganhando dinheiro, você acha que está ganhando dinheiro. Você vai assim, tem, sei lá, 10 mil na conta, só que você está devendo 15.
Entendeu? Então, assim, você tem fornecedor para pagar, você tem matéria-prima para comprar, você tem assim, o custo fixo para cumprir, você tem muita coisa. Então, assim, você vai ver que gira, só que não é seu, né? Então, é importante você conseguir perceber isso aí. A Tatiana Dutra sugeriu aí para você pão com energia. Eu tinha entendido outra coisa, pão com queijo. Não, pão com energia. Falar em pão com queijo, o pessoal falando de glúten, né? Sem glúten. Cara, o Brasil produz o melhor pão sem glúten do mundo. E assim, eu canso de receber mensagem. Você faz pão sem glúten? Não, meus produtos são todos com glúten. Hoje eu trabalho só com farinha de trigo. Tá? O melhor pão sem glúten que existe no mundo é o pão de queijo. Não tem igual. O pão de queijo é o melhor pão do mundo, sem glúten. Então, assim, consumam, cara. O Brasil tem. Seu vizinho produz um pão de queijo bom. Olhe pro lado, que você vai ver. Legal. Até ainda aproveitando um pouco dessa questão da gestão que você está falando, se você fosse, que dicas você daria, por exemplo, para quem quer começar a empreender nesse ramo, né? Enfim, tempos de crise, tempos de pandemia, né? Muita gente desanimada e com razão, né? Enfim, mas com a sua experiência, sua vasta experiência, se você fosse dizer para uma pessoa o que ela precisa para empreender, quais são os requisitos? O que você diria? Primeira coisa, ter paixão pela coisa. Qual é o produto que você tem paixão? Pense nisso. Minha paixão é por pão. Segunda coisa, você não vai ganhar dinheiro, não pense em dinheiro. Pense em prazer. Se dinheiro vier, é consequência. Terceira coisa, qual o benefício que esse seu produto está levando para a sociedade, para o mundo? O benefício não é para você, o benefício é para o mundo, é para o coletivo. Pense sempre no coletivo, esqueça o seu umbigo, esqueça o individual. Para mim é isso. Legal. Para quem quiser pensar então em começar um negócio, ouvindo a experiência já de alguém que está há bastante tempo e está empreendendo com sucesso, né? Aí, Pense boas. coletivo. Pense coletivo, principalmente. Pense coletivo. Não pense no seu umbigo. Pense coletivo. Muita gente às vezes tem justamente uma percepção diferente, né? De abrir um negócio para ganhar dinheiro. E às vezes acontece que a pessoa abre e acaba perdendo dinheiro porque tem uma expectativa de ganhar e tal, enfim. E às vezes, como não tem também um preparo, um planejamento, né? Acaba, infelizmente, perdendo e não ganhando, né? Sim. Aí, você pensando coletivo, você vai ter contato com pessoas boas, você vai aprender que tem que estudar, você vai aprender que tem que se planejar, você vai aprender isso, mas isso aí o coletivo te ensina. O coletivo te mostra o caminho. Você sozinho, você não é ninguém. Você sozinho, você não é ninguém. Pense coletivo, sempre. Sempre no coletivo. Buscar parcerias também, né? Como você está fazendo. Parceria é muito importante. Parceria é muito importante. A gente teve sorte, assim, dia 16 de março foi quando cancelaram todos os pontos de venda. 16 de março. De março para cá, todos os meses aconteceu algum evento que deu um boom de vendas. Eventos como essa live, por exemplo. Tenho certeza que amanhã tem pedidos para sexta-feira por conta da live de hoje. A gente teve matérias na Rede Globo, a gente teve matérias na Record, a gente teve matérias com o nosso parceiro de máquina de cartão, a gente virou propaganda da máquina de cartão, a gente teve parceiros, assim, do Dia dos Pais, por exemplo, outros produtos de outros produtores artesanais para fazer uma cesta de café da manhã. Então, eu levo pão, outro tem café, outro tem mel, outro tem queijo, enfim, a gente consegue fazer essas parcerias. Fica bom para todo mundo que vende, fica bom para todo mundo que compra e fica bom para o mundo, porque assim, a gente consegue espalhar essa energia boa, né? É diferente.
isso que o mundo precisa, energia boa. Legal, e as perspectivas daqui para frente, quais são? Rapaz, perspectivas, hoje a gente está vivendo assim, amanhã vai ser melhor que ontem, né? Amanhã vai ser melhor que ontem. Essa é a perspectiva. Não tem, assim, eu escuto muito hoje assim, vamos aguardar o novo normal. O novo normal para a gente é agora, já está acontecendo. Já está acontecendo. Não existe o novo normal. O novo normal é agora, nesse momento. Esse é o novo normal. A gente está aqui conversando na live, a gente está fazendo delivery, a gente está pensando em novos produtos, a gente está pensando em novas parcerias, a gente está pensando, pensar, sempre no coletivo. Essa é a minha perspectiva. Crescer junto com os outros. Quando os outros estão crescendo, eu estou crescendo junto. Se articular sempre, né? Exatamente. Legal, Leandro. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. O tempo voa. Os convidados sempre têm muita coisa interessante para falar. E assim, foi muito interessante ter você aqui nessa noite de quarta-feira, falando da sua experiência, do seu empreendimento, né? O cara do pão, da sua experiência, dos seus produtos, né? Que você falou para a gente, contou essas histórias. Muito legal mesmo. Assim. Eu queria te agradecer, porque, enfim, pelo que eu acompanhei, até que algumas pessoas comentaram, esses produtos já são queridos de muita gente aí em Brasília. Então, te desejo, em primeiro lugar, te dou parabéns aí por esse sucesso, pela qualidade do seu produto. Eu, inclusive, já comprei, já provei, também atesto essa qualidade e te desejar sucesso. Marcelo, muito obrigado. Sim, é um prazer poder participar aí desse bate-papo com você aí, cara. Agradeço assim, quem está assistindo a gente aí também e estou à disposição de vocês. Caso queira conhecer um pouquinho mais, é só procurar no Instagram O Cara do Pão. Lá tem meu contato no WhatsApp. A gente consegue mandar o catálogo de produtos, consegue conversar melhor. Enfim, estou à disposição aí de quem quiser conversar um pouco mais também. Só me chamar no WhatsApp ou no Instagram que a gente desenrola aí. Legal, a Inara tá mandando parabéns para você. Enfim, até observar isso, né? O seu ânimo, né? Em tanto tempo, nesses tempos aí de desânimo geral, né? De crise, de pandemia, de tudo recorre a isso, mas você tá com esse ânimo, com essa vontade, só você e sua esposa batalhando aí, fazendo, entregando, fazendo contato, tudo isso. Isso dá ânimo para outras pessoas, dá ânimo para a gente também. Marcelo, assim, o meu produto é pão, mas a principal matéria-prima do pão é a minha energia. Essa nunca vai faltar. Energia, que bom. energia. Para mim e para todos. Para todos. Sempre pensando no coletivo. Nunca no individual, sempre no coletivo. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Legal demais. Eu te desejo mais uma vez sucesso e tenho certeza que vai aumentar cada vez mais a sua clientela. Obrigado mais uma vez, Leandro. Queria agradecer a todas as pessoas aí que participaram, que mandaram mensagens, aí, não só as pessoas de Brasília, mas até de outros países, de outras cidades. Obrigado aí. Façam contato com o Cara do Pão, eu recomendo. Além de uma figura maravilhosa, os produtos são muito bons. Eu já comprei alguns aí, tá certo? Leandro, obrigado. Uma boa noite e só um recado. Essa live ela vai ficar salva depois aqui no meu perfil no IGTV, depois vai para o YouTube também, para as redes sociais. Quem não viu pode ver de novo, pode ver. Quem viu um pedaço pode ver tudo. Quem quiser rever, indicar. Antônio Carlos Rebouça chegando, abraço lá de Salvador. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês aí. Qualquer coisa, o Cara do Pão no Instagram. Fica com Deus. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Tchau.